Um cara que levou as ideias do Sócrates a ferro e fogo foi um sujeito chamado Diógenes o Cínico. Isso é uma outra historinha. Diógenes o Cínico. Diógenes era um seguidor do Sócrates, que assim que o mundo grego vai para o saco, Atenas é invadida e acaba, as grandes filosofias do Aristóteles, do Platão desaparecem, fica ali fazendo o dia a dia, surge um cara, um sujeito chamado Diógenes, que leva a ferro e fogo a ideia do Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. O que é que você pensa? Qual que é a tua? O que é que, o que é que você o que você fala resulta do que você pensa, das coisas que você elaborou, ou você é um papagaio que repete o que os outros disseram, sejam eles quem forem. Ele leva a ferro e fogo isso e ele desenvolve uma prática que era comum entre os gregos, chamada parresia, que é parresia, quer dizer tudo, verdadeiramente, ter a coragem de dizer de si, ter a coragem de dizer quem você é e o que você pensa. O Foucault, que é um filósofo mais recente, estudou esses caras e ele vai encontrar, nos dois primeiros séculos da nossa era, séculos I e II, um modo de comportamento, um jeito de levar a vida que era incomum em toda a antiguidade. Por exemplo, com relação às relações sexuais, ou ao casamento, às relações matrimoniais, em que ele encontra, nos primeiros dois séculos da nossa era, um momento específico, porque não tem mais um Estado poderoso e não tem religião ainda. Né? Os mitos gregos deixaram de ter a importância que tinham, não havia uma religião constituída, nós estamos falando do mundo ocidental, não havia uma religião forte, havia assim um império romano lutando e matando milhares de pessoas para tentar se impor, e não havia igrejas, religiões. Um momento na história da humanidade, segundo Foucault, em que o homem, talvez o único momento na história ocidental, na nossa herança europeia, em que se desenvolveu uma coisa chamada cultura de si. Foucault escreveu uma obra na história da sexualidade dele, chamada Le Souci de Soi, é o cuidado de si. Né? E ele vai encontrar, justamente nos dois primeiros séculos da nossa era, um momento em que homens e mulheres, no processo da cultura de si, optam pela conjugabilidade. Eu ser eu implica em estar com alguém que quer ser ele próprio. Então, aquilo que se fala de monogamia, bigamia, relações, sei lá o que for, num momento específico da nossa história, segundo Foucault, há uma experiência que dura 2 séculos, e ele cita uma série de pensadores, médicos, é, ele faz um estudo todo arqueogenealógico, né, com os escritos, com as pinturas dessa época, em que a escolha por viver monogamicamente faz parte da cultura de si. Eu não consigo ser eu sem estar com alguém que quer ser ele mesmo. Tudo diferente de uma musiquinha que eu ouvi agora há pouco quando chegava, que o cara fala assim, engraçado, que isso é fidelidade do amor, amar você como é que eu não me lembro agora exatamente o texto, mas eu só consigo amar a mim amando você. O contrário, na cultura de si, é o amar a si para eu me constituir sujeito de mim, estando com alguém que também quer se constituir, eu consigo me constituir. Muito diferente do que vem antes, toda a cultura grega, e muito mais diferente do que vem depois com a cultura cristã, que essa bosta tá na nossa cabeça, cheia de preconceito, cheia de regrinha, o cacete a quatro, que é um horror. Na história da humanidade, desse, desse padrão, né, cultural, é por aí.
O Foucault certamente não estudou os índios do Brasil, porque senão ele teria conseguido encontrar uma, vários grupos da tribo do tronco tupi que praticavam uma coisa muito interessante. Eles tinham uma flautinha chamada boré, que era uma flautinha feita de osso. Nos grupos indígenas, como é que chamam os grupos? Nas aldeias, eram formados por 40 pessoas, até 40 pessoas. O que passou de 40 eu já não sei mais o nome, não sei de onde que vem, eu não consigo olhar no olho e lembrar da história. Até 40 pessoas a gente consegue manter uma proximidade. Pois bem, nessa aldeia, cada um fazia o que bem entendesse durante o tempo todo. Eu não sei se você quer levantar meio-dia, dormir o dia inteiro, ficar a noite acordada, ficar acordado, ir caçar, não ir caçar, ir dormir lá na beira do rio, ficar punhetando o tempo todo, não interessa o que você vai fazer. Só tem uma coisa, na hora que você ouvir a flautinha, você corra, porque o teu grupo está correndo algum perigo. É uma ética, um jeito de viver, né? Não tem absolutamente nada a ver com o que você faz durante o dia. Mas você faça o que você bem entender, eu não quero nem saber. Só que na hora que tocar a flautinha, é porque algum animal invadiu a aldeia, é porque a gente está correndo algum risco, o teu grupo precisa de você. Esse é o único momento que você tem que estar aqui. Foucault não estudou os africanos, e possivelmente se ele tivesse estudado as tribos africanas, ele encontraria na África a figura da mãe, da mulher mais velha de uma tribo, em que nenhuma pessoa da tribo fazia qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, sem antes falar para ela. Sem antes contar para ela. Olha, eu vou lá. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou fazer aquilo. Mas prestar conta.